Oi, turma. Nós vamos para mais uma aula de geografia, certo? Hoje nós vamos iniciar a nossa unidade 5. A unidade 5, ela é composta por 4 temas e hoje nós vamos ter dois momentos da nossa aula. Na primeira aula, nós vamos ter o estudo do capítulo do tema 1 e na segunda aula, na parte 2 da mesma aula, nós vamos ter o estudo do capítulo 2. Então, o nosso tema da unidade 5 é México e América Central e nós vamos entender agora, certo, os aspectos da população do México, o tema 1 da unidade 5 do livro de vocês, certo? Então, nós vamos estudar esses aspectos, como a questão as questões sociais também dentro desse território, certo? Então vocês podem observar aí que o México ele tem uma curiosidade no que se refere à divisão regional do continente americano. Por quê? Porque o México, na divisão histórico-cultural, onde nós temos a América anglo-saxônica e a América Latina, nós podemos dizer que o México está dentro da América Latina, até porque na América anglo-saxônica nós temos apenas os Estados Unidos e o Canadá, certo? O restante do continente americano faz parte da América Latina. Já na divisão geográfica do continente, onde eu tenho a América do Norte, a América Central e a América do Sul, o México ele faz parte da América do Norte, juntamente com o Canadá e Estados Unidos, certo? O México ele tem algumas curiosidades em relação à sua população, certo? Tem em torno aí de 122 milhões de habitantes, e é uma população relativa. A densidade demográfica é algo assim em torno de 66 habitantes por quilômetro quadrado, mas boa parte dessa população, cerca de 20% dessa população, está concentrada na região metropolitana da Cidade do México, que está entre as maiores cidades do planeta, certo? A sua população ela tem como característica os traços indígenas, certo? Na sua formação étnica. É marcante na população mexicana os traços indígenas. E como vocês podem observar aí, nós temos, não é, que tem a miscigenação, assim como também tem no território brasileiro, nós temos os ameríndios e nós temos os descendentes dos colonizadores espanhóis. O país ele convive com altas taxas de analfabetismo e mortalidade infantil e mostra lentos avanços sociais, que é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. Essa questão das desigualdades sociais, os problemas sociais típicos de países em desenvolvimento, como, por exemplo, a questão da violência, o desemprego, saneamento, problemas relacionados à escolaridade, saúde, expectativa de vida, ou seja, uma série de problemas sociais típicos de países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos. E diante de tantos problemas que a população mexicana enfrenta, é interessante a gente falar desses que eu acabei de falar para vocês, certo? E nós temos, como vocês podem observar aí, índices de pobreza ou de extrema pobreza, certo? E a questão da estrutura etária. A estrutura etária vocês já conseguem observar na página 131 do livro de vocês, onde nós temos uma pirâmide etária que representa esses dados, que nós temos um elevado percentual de jovens e, no entanto, nós temos um declínio no registro das taxas de fertilidade, ou seja, o país ele começa a transformar sua pirâmide etária. Isso, talvez, há alguma melhoria no sistema de saúde pública do México, certo? Em relação às desigualdades socioeconômicas, é bem interessante aqui lembrar de um movimento, certo? Que não está no livro de vocês, mas é interessante falar sobre ele aqui porque ele é conhecimento. O movimento zapatista, certo? Foi uma revolução mexicana de Emiliano Zapata, que foi em 1910, que inicialmente ela teve o objetivo de trabalhar a divisão de terras, de melhorar a questão social, a vida da população mexicana, só que não foi muito para frente, até porque logo depois nós temos aí o assassinato de Emiliano Zapata, mas o movimento zapatista, ele surge na década de 90, aproximadamente em 1994, juntamente com a formação do NAFTA, certo? Que é o Bloco Econômico, o Acordo de Livre Comércio norte-americano, onde nós temos Canadá, México, Estados Unidos, nesse bloco econômico. E é interessante a gente falar
que Estados Unidos e Canadá, dois países desenvolvidos, exportadores de produtos industrializados, importadores de matérias-primas, e o México é um país subdesenvolvido, junto com esses dois outros países fortemente econômicos, né, num bloco econômico, na verdade. Então, o México ele vai sair prejudicado em algumas situações, como, por exemplo, a questão da sua indústria nacional, que nós vamos estudar na economia. A indústria nacional ela não vai ter como competir com os produtos importados desses países que fazem parte do acordo de livre comércio. E, por conta disso, tem algumas situações sociais, certos problemas sociais que eles vão acabar se agravando com isso, por conta desse bloco econômico, pela formação desse bloco econômico que ficou ativo em 1994. E aí, em 94, certo, nós temos a ascensão do movimento zapatista, que vai lutar principalmente pela gestão democrática do território e pela partilha da terra e da colheita. Ou seja, o objetivo principal, gente, era dar ao povo, certo, melhor situação, melhores condições de vida, certo? E já que nós estamos falando dos problemas sociais que a população mexicana enfrenta, vem também a questão do narcotráfico, certo? O narcotráfico ele se concentra principalmente na região de fronteira com os Estados Unidos. Inclusive, a fronteira do México com os Estados Unidos é a principal porta de entrada de drogas no território americano, nos Estados Unidos, na região de fronteira. E essa região de fronteira ela apresenta o problema entre o conflito entre grupos rivais, gangues rivais que lutam entre si, que brigam entre si, para ter o controle da região de fronteira, para ter o controle das passagens do tráfico de drogas ali nessa região. Outra questão interessante que envolve também esses grupos rivais, essas milícias locais, é a questão do sequestro de imigrantes ilegais, certo? Essas milícias, esses grupos armados, esses traficantes, além de promover uma série de atos violentos na região, eles têm investido recentemente também no sequestro de imigrantes ilegais para forçá-los, desculpa, a atravessar a fronteira com drogas, para passar para o outro lado, uma, duas, três, quantas vezes for preciso, certo? E recentemente nós tivemos aí a notícia de que alguns imigrantes ilegais foram mortos, assassinados por esses grupos, certo? E tinha brasileiro no meio que se recusaram a passar com drogas dessa maneira. Então, é uma situação ainda extremamente instável e que requer soluções por parte dos dois governos para trabalharem junto para resolver esse problema da imigração, certo? Esse movimento que eu falei para vocês, os zapatistas, eles também ficaram conhecidos como a Revolução Mexicana, certo? Foi interessante falar porque envolve os dois, a questão das desigualdades sociais, que é muito presente dentro desse território, e também a questão do narcotráfico, que envolve os imigrantes, que é o nosso assunto de agora, certo? Vocês sabem que a proximidade ali do México com os Estados Unidos, muitos mexicanos, eles arriscam as suas vidas, eles tentam atravessar ilegalmente para ir para os Estados Unidos, para trabalhar no mercado. E aí gera um monte de outras questões. Porque os Estados Unidos ele não quer os imigrantes, ele é um país altamente xenofóbico, principalmente com os vizinhos, que são os mexicanos. Eles têm uma revolta também, porque os mexicanos eles não gastam o seu dinheiro dentro do solo dos Estados Unidos. Então, eles dizem que eles vão para lá, se usufruem da segurança e de tudo, todas as o básico para sobreviver. E além disso, eles trabalham e o dinheiro que eles ganham, eles mandam de volta para o México. Não é gastado, não é consumido dentro do território dos Estados Unidos. Então nós temos o quê? Uma pessoa que vai para os Estados Unidos, o mexicano, ele vive com o mínimo possível, certo? E ele envia boa parte do seu salário para o México. Então anualmente vai remessas e remessas e remessas de dinheiro dos Estados Unidos para as contas mexicanas. E isso deixa os Estados Unidos também com uma aversão a esse povo devido a isso, certo? Mas isso não justifica o preconceito de forma nenhuma, certo? Seja lá com quem for, por que for.
Em relação ao processo migratório, nas décadas de 80 e 90, nós tivemos aí um crescimento nas taxas de imigração entre os Estados Unidos. Nós temos uma forte vigilância na fronteira entre o Canadá ou entre o México e os Estados Unidos e estratégias para tentar conter a entrada desses imigrantes legais e a reversão de imigrantes. A partir de 2010, nós temos o fluxo emigratório do México, certo? Para os Estados Unidos, ou seja, nós temos o quê? Nós tínhamos antes a imigração, a saída de mexicanos indo para os Estados Unidos. A partir de 2010, nós temos a emigração, é a saída dos mexicanos dos Estados Unidos voltando para a sua terra natal, que é o México. E um dos fatores que ocasionou essa migração de retorno foi a questão da crise, certo? E nós podemos observar essas informações aqui. Nós tivemos a crise econômica dos Estados Unidos, o aumento da segurança nas fronteiras entre os territórios. As leis, elas são obstáculos para a contratação de imigrantes, ou seja, eles começaram a deixar cada vez mais rígido os sistemas de contratar imigrantes, principalmente os imigrantes mexicanos, principalmente imigrantes que não têm um tipo de documento, e isso foi uma das medidas que o governo dos Estados Unidos tomou para a questão de barrar cada vez mais os imigrantes. Lembrando que essa questão dos imigrantes não é de ontem, nem de hoje, nem vai ser de amanhã, é uma coisa que perdura aí, certo? Por muitos anos, principalmente os passados, e vai muitos mais à frente no nosso futuro, certo? E a retomada do crescimento econômico no México. O México, ele tem um momento muito interessante, que é onde nós começamos a ver o crescimento das empresas maquiladoras. Essas empresas maquiladoras, certo? Elas se tornam responsáveis pela questão de investimentos e de crescimento da industrialização no Japão, certo? Japão não, no México. E aí nós temos essa questão, mas nós vamos estudar ela na parte 2 daqui a pouco, na questão da economia, que o México ele começa a investir nas suas indústrias maquiladoras. Vocês vão saber o que são essas indústrias maquiladoras e por que os imigrantes começam a retornar. É porque nesse momento nós temos aí um certo tipo de parceria entre os Estados Unidos e o México, que o México ele começa a ser favorecido. De um lado nós temos os Estados Unidos, que precisa sim de mão de obra, mas que ele não queria que os mexicanos entrassem no solo dele, mas que eles necessitam dessa mão de obra, principalmente das indústrias montadoras. E do outro lado nós temos o México investindo nessas indústrias, o que vai atrair a sua população de volta e que vai empregar milhões de pessoas no seu país, certo? Só para finalizar, nós temos esses dados sobre a população, o corredor da imigração, certo? O México é a porta de entrada para os Estados Unidos, e aí em 2012, cerca de 100 mil pessoas foram barradas na fronteira entre os dois países. A maior parte dos imigrantes que tentam cruzar a fronteira com destino aos Estados Unidos, eles vêm da Guatemala, da Honduras, El Salvador, certo? De países da América Central, que também é um tema que nós vamos estudar na nossa unidade, certo? E a chegada de imigrantes. O México ele tem atraído muitos imigrantes nos últimos anos. Isso devido à sua crise, e isso devido, desculpa, à crise na Europa, nos Estados Unidos e o recente crescimento econômico mexicano, que é o que eu falei para vocês, certo? Nós temos aí uma forte desigualdade social e econômica, baixos investimentos educacionais e altos índices de criminalidade, o que ameaçam o aumento favorável do país nessa questão, certo? Nesse momento aí de travessia para uma melhor economia, acaba interferindo de uma forma ou de outra. Mas com os investimentos nas maquiladoras, o México conseguiu sim melhorar muito a questão da sua economia, certo? Continuem, assistam a parte 2, que na parte 2 nós temos a explicação sobre a economia do Canadá, certo? É só clicar no próximo videozinho aí.